Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. A gente vai começar aqui um bate-papo de bibliotecários, né? Primeiro, a gente quer agradecer ao PAGU e ao NUMAS, são núcleos de estudos de gênero da Unicamp e USP, respectivamente. Agradeço no nome da Regina Facchini, que nos convidou para fazer essa conversa aqui sobre bibliotecas e bibliotecários em tempos de pandemia. Estou eu aqui com a Natália, companheira de trabalho, companheira de luta, Natália Romero. Fala um bom dia, boa tarde, boa noite aí, Natália. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está assistindo. A gente fica nesse clima de atemporalidade, né, das redes sociais. A gente não sabe que hora que as pessoas vão ver a gente, né? Bom, a gente veio aqui hoje para conversar sobre bibliotecários, pandemias e esses mistérios que rondam a nossa profissão, né, Natália? Uhum. Todo mundo vê o bibliotecário, a bibliotecária, como aquela pessoa que manda fazer silêncio na biblioteca. O que eu estou falando é um clichê, né, gente? Todo mundo fala disso. O pince-nez e o silêncio, né? Aquela coisa meio século XIX. Às vezes a nossa profissão tem um pouco essa cara de século XIX, né? Os próprios profissionais fomentam esse tipo de coisa, né? Não por serem culpados ou por estarem numa situação ultraconservadora, mas pela conjuntura toda. A biblioteca fica mais protegida nesse lugar do silêncio e da ordem, né? Quando ela começa a se relacionar com outros campos do conhecimento, e quando ela começa a sair um pouquinho da casca de ovo, causa problemas. Mas essa acho que foi a opção que nós fizemos, né, Natália? Sair um pouco da casca do ovo e trabalhar com o contraditório dentro da nossa profissão. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, depois a Natália faz a trajetória dela, né? Relata a trajetória dela e depois a gente vai fazer um bate-papo conjunto aqui. Natália, se você quiser intervir na minha fala, fique à vontade. Pode deixar, obrigada. Vou começar falando de como que eu cheguei a trabalhar na biblioteca. Eu fui fazer biblioteconomia, foi minha terceira faculdade, na verdade. A primeira faculdade que eu comecei a fazer, que não durou uma semana, foi jornalismo, lá no meados da década de 80, do século passado. Pesado, né? E eu fui fazer jornalismo, mas aí não tinha condição de pagar, fui na PUC, parei. Uma semana depois, eu vi que não ia conseguir, eu não conseguia nem chegar na PUC direito, que eu morava em São Bernardo para vir em Perdizes, né? Nem tinha metrô, e nem continua não tendo metrô que acesse São Bernardo direto para cá. Mas aí eu desisti, fui fazer ciências sociais na faculdade, que tinha um curso de biblioteconomia, né? Na Sociologia e Política, ali na General Jardim, no centro de São Paulo, na Vila Buarque. E lá eu conheci, fazendo Sociologia, na época, eu fui trabalhar na biblioteca para pagar a minha mensalidade, porque eu não tinha grana, né? E eu já frequentava a biblioteca desde os meus minha mais tenra idade, 9, 10 anos de idade, eu frequentava a biblioteca pública, né? E eu comecei a entender, eu falei assim, puxa, essa coisa de organização da informação dá pé, né? É uma coisa que eu gosto. Na época, eu queria fazer alguma coisa relacionada à organização de arquivos musicais, né? E comecei a fazer a faculdade, sem saber muito onde ia trabalhar. Já tive estágio no primeiro ano, coisa rara nas faculdades, né? A biblioteconomia tem essa coisa. Até para ter mão de obra barata disponível no mercado, eles começam a contratar a gente logo no primeiro ano de faculdade. Pelo menos na época que eu comecei a estudar, na década de 90. Na década de 90, que a gente tem que lembrar um contexto histórico. O Brasil estava em meio à implantação do projeto neoliberal no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Privatizações, né? A precarização do trabalho, da relação capital-trabalho, né? E eu fui lá fazer estágio, fiz estágio na Folha, fiz estágio no Senac, fiz estágio na Metal Lab, foi em todos os tipos de estágio eu fiz durante o meu curso. E sempre com essa ideia de trabalhar com arquivos musicais. Mas aí eu percebi da minha relação com a biblioteca pública desde sempre, né? E eu falei, poxa, eu estou fazendo biblioteconomia, eu tenho que trabalhar em biblioteca pública. Me formei em 1994, né? Quase no meio da década de 90. Me formei, já trabalhava então na Prefeitura de São Bernardo como auxiliar administrativo, fiquei 6 meses nessa função, me formei e logo que eu me formei surgiu lá o concurso para bibliotecário.
Assim, parecia as afinidades eletivas de Goethe, né? Tava tudo pronto para eu entrar lá. E prestei o concurso, passei e fui trabalhar como bibliotecário em biblioteca pública. Desde o início, eu percebi que a minha conexão era com o atendimento, com a mediação de informação e leitura. Na época não existia nem esse nome, né? Esse foi um nome que depois foi colocado, mediação da informação, mediação já existia, né? O termo, mas no mundo acadêmico. Mas a gente não usava essa terminologia. A gente usava serviço de atendimento ou serviço de referência, né? Esse palavreado todo, para quem está fora da biblioteca, parece uma coisa muito hermética, muito fechada, né? Mas é tudo que você se conecta quando você entra dentro de uma biblioteca, seja no âmbito da universidade, da biblioteca pública, da biblioteca escolar ou da biblioteca especializada, né? É o bibliotecário que fica no atendimento. Vamos dizer assim, num palavreado mais direto, é o chão de fábrica, né? É o bibliotecário que fica ali na ponta, né? E aí eu percebi as conexões que uma biblioteca pode ter com uma cidade, dentro da biblioteca pública, né? E dentro dos universos, eu acho que dentro do campo universitário, do campo escolar, a conexão que a biblioteca tem com as suas comunidades. Se essa conexão tem muitos ruídos, ela está dificultada, ela está depauperada, essa relação está empobrecida. E o papel do bibliotecário que trabalha nessa parte de mediação, ele é muito importante. Ele dá o tom, ele é o coração dessa biblioteca, né? Ele dá o tom, ele dá a palavra para o interagente, né? O termo, eu uso o termo usuário e às vezes eu me corrijo, né? Que o termo usuário parece coisa do âmbito da medicina, né? Da patologia, né? O tratamento do usuário, não é? Aí tem um termo utilizado, um jargão, que é o interagente, que interage, né, na comunicação com o bibliotecário. E essa pessoa que vai na biblioteca, ela vai em busca de uma informação, e a gente nunca pode perder de vista que essa pessoa não é um ser passivo. Ela está ali, quando ela entra ali, em qualquer biblioteca que ela está no primeiro passo para produzir conhecimento, para abrir a possibilidade de produzir conhecimento. E o papel do bibliotecário, de quem está para cá do balcão, ele é um papel muito importante nessa produção. Vamos dizer até que ele é um agente dessa produção. Por isso o termo interagentes, né? Você produz conhecimento, você produz informação, você qualifica a informação nesse processo, né? Nesse sentido, o papel do bibliotecário o papel que o bibliotecário exerce tem todas as possibilidades de ser um papel ativo, um papel progressista, um papel importante no processo de construção do conhecimento a longo prazo. Tem uma outra característica de qualquer biblioteca, é um espaço onde a pessoa pode entrar para simplesmente pensar, para simplesmente ficar naquele momento ali, né? Não sendo apologia do silêncio, que a biblioteca também é um espaço dos barulhos, principalmente dos barulhos internos, né? Que depois produzem barulhos externos muito interessantes, né? Na cabeça de todo mundo. Essa acho que é a nossa grande potência, né? Produzir barulhos que transformem o mundo, né? Isso é o grande contraponto à cultura do silêncio. Então, quando a gente olha para dentro de uma biblioteca, a gente tem que ver essas possibilidades, todas, né? O bibliotecário está lá para que essas possibilidades possam vir a acontecer, né? E se ele não está, ele tem que ser estimulado a estar. Daí o termo interagente com grande potência também, né? Que um interagente que vem de fora, né? Quem usa a biblioteca, né? Pode detonar dentro da biblioteca uma possibilidade de construção do conhecimento mútua e de utilização daquele espaço como um espaço do que se chama esfera pública, de produção de crítica, de produção de ideias para transformar a sociedade. A relação das bibliotecas com as cidades e com as suas comunidades, ela se dá dentro desse contexto, entre essa relação dialógica de quem frequenta e de quem atende, né? Tá aí a potência do bibliotecário. E depois que eu tive toda essa experiência, né, eu tracei outros caminhos. Mas eu queria
conhecer um pouco a gente queria aqui conhecer um pouco a experiência da Natália. Natália, como é que faz? Como é que você começou nessa coisa de bibliotecas e bibliotecários? Então, Ricardo, na verdade eu entrei eu fui estudante de licenciatura em biblioteconomia, então já é um ramo diferente da profissão, né? Dentro da classe bibliotecária tem o bacharelado, que são os profissionais preparados para trabalhar nas bibliotecas, e tem licenciados em biblioteconomia, que são profissionais que têm a capacitação para dar aula. Então, assim, o currículo ele já sugere uma trajetória um pouco mais acadêmica, né? O propósito inicialmente foi criar esse curso, né, lá na Unirio, que é a graduação a faculdade que eu me formei na graduação. Então, o objetivo inicial era formar técnicos em biblioteca, já que a gente tem uma lei 12.244 que prevê que em 2020 todas as bibliotecas escolares deveriam ter um profissional da informação. Então, assim, o curso da licenciatura ele veio para apoiar também essa iniciativa, né? Então, assim, a gente formaria técnicos que auxiliariam os bibliotecários a trabalhar nessas instituições, dada a obrigatoriedade prevista na lei. Só que a gente, como você falou, né, que você atua fora da caixa, para mim também foi uma experiência que eu queria viver fora dessa caixa, né, desse universo que a gente é meio que pré-determinado a atuar. Na licenciatura, eu trabalhei em algumas bibliotecas, fiz estágio na Biblioteca Nacional, bibliotecas escolares, em sites de tecnologia, né, porque a gente trabalha com informação e é preparado para lidar com ela em diversos suportes. E eu optei por seguir a carreira acadêmica e me desvinculei um pouquinho da questão da formação técnica, até porque a gente ainda não foi abraçada por instituições públicas para gerar concurso e mercado para a galera licenciada, né? A gente ainda está construindo esse espaço. E aí eu fui pensar em outras possibilidades de atuação e cheguei na pós-graduação, né? Fiz mestrado em Ciência da Informação pelo IBICT UFRJ, e aí a cabeça, assim, mudou completamente, né? Para começar, eu fiz amizade com a Fran, que é a minha total parceira dentro da área científica, e a gente criou um selo editorial, que é o selo Niota, é um selo de divulgação científica, né, de produção de livros acadêmicos, e a gente começou com dois projetos, né, o Bibliotecários Negros, que é um projeto que ela toma à frente, né, junto com a Graziella Lima, que é uma estudante da Unesp, e teve o projeto Protagonismo da Mulher na Biblioteconomia, que é um projeto meu e da Fran, e a gente começou a atuar dentro dessas duas frentes, discutindo questões étnico-raciais e questões de gênero dentro da profissão. E, a partir disso, outras publicações, outros tipos de publicação entraram no selo, né? Hoje em dia, a gente já tem trabalhos da área da história, a gente já tem trabalhos da área da literatura, das letras, e o objetivo é que a gente conquiste, né, que outras áreas do conhecimento também participem dessa nossa comunhão, né, de publicação científica. E aí, como é que funciona o selo? Que atualmente o selo Niota é a minha total fonte de trabalho, né? É onde eu me dedico na minha atuação profissional. A gente tem como objetivo facilitar o processo editorial, promover uma editoração participativa, né, entre autor e a gente, né, do selo, como suporte administrativo, técnico da produção do livro. E uma característica do selo Niota é que todos os materiais que a gente lança têm uma versão em PDF disponibilizada gratuitamente no site do selo. Então, a gente trabalha com divulgação científica voltada para o acesso aberto, né, totalmente aberto. Então, todo mundo que quer ter acesso às publicações do selo Niota é só entrar no nosso site, que lá vão estar todos os livros. É www.niota.com.br. E, paralelo a isso, eu estou desenvolvendo também uma tese, né, porque agora eu sou estudante de doutorado lá da UFMG, e aí eu vou dar sequência nas minhas pesquisas sobre gênero. Atualmente eu trabalho com gênero associado à violência contra a mulher, né? Inclusive a minha dissertação ela foi sobre isso. Então, assim,
Para além da biblioteca, existe um universo de possibilidades, né, tanto no contexto acadêmico, como no contexto editorial, e no contexto das diversos tipos de biblioteca que são além das bibliotecas físicas, né, ainda mais no contexto de pandemia. E a, além disso, a gente tem um compromisso ético, um compromisso social de enfrentar a desinformação, né, de enfrentar as fake news e promover para as nossas redes, para os nossos contatos, para todas as outras formas de divulgação, o acesso à informação, ou então aquelas condições básicas para a gente observar o que está sendo divulgado e como aquilo pode ser lido como um texto verídico, uma informação verdadeira ou uma informação falsa, né? Então a gente tem aí, além do trabalho, né, nas bibliotecas e nas instituições que a gente é vinculado, um compromisso social, ético, humano, de lidar com as informações nesse contexto, né, principalmente nesse contexto de pandemia, onde circulam muitas desinformações, de auxiliar a sociedade a lidar com tudo isso que está acontecendo. Você radicalizou, né, Natália, a possibilidade do bibliotecário trabalhar diretamente na produção de conhecimento, né? Você usa a sua formação, aí tem uma conexão bem forte da sua formação, né? Você não deixou de ser bibliotecária, você não deixou de fato de ser um profissional da informação. Você entra dentro de uma outra chave, né? Seria a chave da produção do conhecimento, essa coisa da editora é excelente, porque mesmo na nossa área, o espaço para lançamento de produção na nossa área, nas editoras, ele é um espaço muito limitado, né? E além disso, você expandiu para outras coisas. E nesse contexto de pandemia, como você falou, a importância do profissional da informação ela é central na sociedade, de pandemia, de fake news, né? Porque a pandemia ela veio acompanhada, né, com o ápice das fake news, né? Das informações falsas, né? Informações falsas essas que podem resultar na morte das pessoas, né? Que pode resultar na infectação dessas pessoas, né? E é muito presente na sociedade nesse contexto. Como que tem sido esse momento para você de pandemia? Dentro de casa, super produzindo, como você está falando, como é que você tem lidado com isso? Na verdade, está sendo um momento assim de muitas descobertas, né? Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar tanto não saindo da minha própria casa, né? Sempre acostumada a dar aula, a ir para a universidade, a viver naquele espaço, e agora a gente está fazendo tudo de casa. E assim, são muitos os trabalhos, né? E estar em casa, às vezes, a gente quebra um pouco esse limite da hora que a gente está trabalhando para a hora que a gente está no nosso lazer e tal e tudo mais. Mas assim, tem sido um momento muito proveitoso para criar pontes, né, para fazer contato com as pessoas, para conhecer pessoas de diversas localidades do Brasil. E eu tenho participado de algumas lives, né, e nem todas elas são voltadas especificamente para o público acadêmico. Inclusive, na semana passada, eu participei de uma live promovida por um grupo de pesquisa lá da UFPB. O nome do evento é Lives e Olhares Livres, né? Então, ele tem o objetivo de debater diversas temáticas voltadas para a população LGBTQIA+, no contexto da pandemia. Essa foi uma das atividades, e também tem outros grupos fazendo essas pontes, né? Eu acho que essa oportunidade para além do contexto da pandemia, essa oportunidade que a galera da ciência, da pós-graduação está tendo de ter um contato com a sociedade, está sendo muito melhor, porque era muito, muito, muito necessário que a gente rompesse esse muro, né? De o acadêmico fica num espaço, o profissional fica no outro. Agora a gente está construindo pontes e se aproximando, porque eu acredito de verdade que é isso que transforma a área, né? Esse contato entre os profissionais, não tem que ter uma hierarquia ou uma distância entre as pessoas, entre as classes e entre a sociedade como um todo, né? Então, essa oportunidade, nesse contexto de pandemia, está servindo para a gente agregar, para a gente divulgar o que a gente faz, para a gente contar a nossa história, né, como profissional de biblioteconomia, como pesquisador, e atuar diretamente no combate à desinformação, no combate às fake news. Isso aí é um trabalho incessante e incansável, né?
pelo menos para mim, que adoto uma postura mais progressista e de enfrentamento à desinformação promovida pelo contexto governamental. Né? Então, está sendo um ótimo momento para isso, para a gente conhecer outros profissionais, conhecer outros contextos e se aproximar de contextos assim diversos dentro da própria área. Né? Eu conversei semana passada com pessoas lá do Nordeste, e assim, por mais que eu já conhecesse, né, algumas pessoas de lá, é um outro contexto, né, É uma diferente, outra, né? é Você diferente. se conversar com as pessoas num bate-papo, num local totalmente diferente. Eu tiro por mim porque eu faço o caminho inverso. Eu venho da experiência profissional para a academia. E eu entro na academia relatando uma experiência política e profissional que eu tive, construção do Plano Municipal do Livro e Leitura aqui de São Paulo, né? Meu mestrado foi com esse tema. E aí eu trouxe essa bagagem, né? Essa bagagem foi determinante para que eu escrevesse a dissertação e que eu pudesse entender o que eu ia fazer dentro da academia. Eu só vi sentido, né, para mim, né, uma experiência própria e decisão pessoal, fazer alguma coisa na academia quando eu tivesse um acúmulo, né? E o que não invalida a experiência da reflexão, né? Porque eu acho que essa reflexão que a academia produz e a prática, quando ela estiver conectada totalmente, nesse contexto da pandemia, a gente tem tido essa oportunidade, aí que a coisa vai avançar mesmo. Né? Aí que a coisa pode avançar. A minha conexão com você, por exemplo, né? Eu poderia encontrar um artigo da Natália Romero, né, publicado no, sei lá, no Enancib, enfim, ou qualquer coisa das ciências sociais, achar legal pra caramba, mas ter o contato com a Natália é muito diferente, né? Cria soluções, cria trabalhos conjuntos, né? Eu passo a ser uma referência para você, você passa a ser uma referência para mim, e essa referência vai se reproduzindo. Essa, eu acho que é a grande oportunidade que a pandemia trouxe para a gente nesses tempos de isolamento, né? Eu acho que a gente estava isolado antes. Se olhar por esse Até lado, contraditório, a concordo. gente estava mais isolado nesse sentido, né? É lógico que seria muito melhor a gente estar tomando cerveja num boteco da vida aí, falando sobre as nossas angústias e desejos, né? Mas não é essa. Temos que nos adaptar ao que podemos, né? E a centralidade da biblioteca, da informação, como você disse, né? De produzir informação confiável, de disponibilizar informação confiável, ela é uma coisa que veio para ficar. Acho que o bibliotecário, o profissional da área de informação, para ser mais extenso, né, que não percebeu isso, ele vai ficar para trás. Né? Eu acho que essa é a grande força da nossa profissão, né, nesse momento. Natália, fala mais aí, o que você está fazendo agora? Quais são os novos projetos? O que você vai fazer? A gente está aqui para mostrar que a bibliotecária tem muito para fazer ainda, né? E tem muita gente lá que não está aqui nessa live que está fazendo coisas, a gente sabe disso. Sim, a gente está buscando novas formas de inovar, né, dentro do selo Niota, eu e a Franciele Garcês, que é a minha sócia. Então, assim, a gente está trabalhando bastante para ver como é que é essa dinamização, né, para ampliar mesmo o compartilhamento de informações, né, das produções de livro. Eu estou organizando 2 livros também, né, que é a terceira edição do Protagonismo da Mulher na Biblioteconomia. Também estou organizando um livro junto com a com Luane Bentes, com o Diogo Melo e com o Tyron Rangel sobre religiões, né? Então, como a ciência da informação e a biblioteconomia, elas trabalham os temas vinculados às religiões, né? Informação religiosa. Também estou produzindo um livro da minha dissertação, né? A minha dissertação ela falou sobre a folksonomia, que é um tipo de classificação do povo, né? E dentro desse contexto eu analisei as hashtags primeiro assédio e mexeu com uma, mexeu com todas. Que foram movimentos sociais bastante popularizados, tanto no Twitter quanto no Facebook. E aí a minha dissertação, ela analisou essas hashtags e como as pessoas usaram esse espaço para denúncia,
para formação de rede de apoio e para discussão de temáticas tão importantes para a gente, né, como é o enfrentamento à violência doméstica, o enfrentamento à violência sexual vivido por mulheres. E aí eu estou trabalhando também com a produção desse livro, que, se tudo der certo, sairá esse ano, sobre as reflexões a partir da dissertação, e tem que escrever a tese, né? Porque o doutorado tem que ser entregue aí em 2023 e tem muito trabalho também para fazer nesse sentido, né? Meu objetivo é sempre atuar e discutir as questões de gênero, as questões de violência de gênero, porque a gente tem muitos avanços, mas também tem muitos retrocessos nesse novo contexto, né, político que a gente está vivendo. Então é um trabalho árduo, incessante e mais assim motivador, porque a gente vê as muitas possibilidades de reflexão e aproximação com as pessoas, né? Então, assim, eu acredito que durante a dissertação eu construí uma sensibilidade para lidar com o público de uma maneira muito diferente, né? Não só pela temática, mas pelas possibilidades de atuação para além dos ambientes tradicionais. E aí estou trabalhando basicamente nessas questões. E você? O que anda fazendo? Então, eu participo de um coletivo, né, que é o Biblioteco, né, que a Natália já foi nossa convidada lá, um podcast que eu faço junto com a Lu Kramer e o Rafael Cavalcante, lá Foi de maravilhoso. E vocês foram um sucesso lá, as mulheres invadiram, eu fui barrado naquele dia lá, não pude nem passar na porta, foi ótimo, foi muito legal, e o Biblioteca começou comigo, com o Rafael, né, nós estamos na 15ª, a gente fez a 15ª com o professor Oswaldo Almeida, fizemos lá uma homenagem ao Oswaldo Almeida, nosso decano da biblioteconomia, né, um cara que estudou biblioteca e sociedade, os precursores aí, né. É inspirador para todo mundo da nossa área. O Oswaldo é uma figura que tem que sempre ser lembrada. Lembrada não só lembrada, ele está ativo pra caramba aí, fazendo, acompanhando doutorandos e mestrandos, né? E o Biblioteco tem essa proposta exatamente do que a gente está fazendo aqui. Mostrar que a biblioteconomia, a ciência da informação, bibliotecárias, estão para além dessa função conservadora, né? Então a gente se conecta com várias áreas do conhecimento e com abordagens diferentes dentro da área, né? Diferentes no sentido de se conectar com as questões sociais, se conectar com o que está acontecendo, né? Para fora, né, desse universo mais restrito das técnicas de organização e tudo mais. Então, a biblioteca tem essa função, a gente pretende fazer mais coisas, demos uma parada agora em agosto, e eu também estou nessa coisa. Pessoalmente, eu estou para publicar, talvez eu publique lá pela Biblio, né, que é um site também super interessante da nossa área, né, que tem uma conexão lá com a Carta Capital, o Chico, né, que é o publisher, né, do Biblio, talvez eu lance pela editora da Biblio, né, a minha dissertação, que foi sobre participação social no plano municipal do livro e leitura aqui de São Paulo, na construção do plano, né. Tem essa ideia de fazer, lançar esse livro, eu não sei quando que sai, eu estou preparando ainda, tirando coisas, tem que passar por uma revisão, e pensando no doutorado na área de biblioteca pública. Finalmente eu vou fazer uma reflexão sobre meu objeto mais querido, mais amado, que é a biblioteca pública, né? Mas é muito interessante porque a nossa conexão foi via biblioteca. E muito interessante, tá? Eu tenho 54 anos, fiz no começo da semana, aqui no dia 1º, né? Eu sou de uma geração totalmente diferente da sua. Eu venho de um outro contexto de formação. Essa relação intergeracional, para mim, está sendo muito rica. Realmente realimenta, né? Detona algumas coisas internamente que você fala, puta, é possível fazer ainda, né? Tira a gente dessa letargia, né? Não assim nessa coisa chapada de é mais jovem, tem mais energia. Não é isso, porque isso não determina a energia de ninguém, né? Não. Mas a pessoa que está produzindo, né? E produzindo sob o prisma de um olhar do mundo que está se transformando, né? A biblioteca se transforma, a gente às vezes que não percebe, né? Sim. As pessoas que entram nas bibliotecas, elas entram transformadas hoje. O público de hoje não é o público de 10 anos atrás, entendeu? Então a gente tem que se sintonizar nisso. Eu acho que essa conexão intergeracional, né,
que os tempos de pandemia dinamizou, como a gente disse já aqui, ela está sendo muito gratificante para mim, né, na minha experiência profissional e para outras pessoas, né? O próprio Oswaldo, né? Eu vejo o Oswaldo está tendo hoje talvez o reconhecimento que ele merece, né? Ele está aparecendo, está produzindo lives, né? Eu escrevi para ele outro dia, o professor Oswaldo Almeida, professor da Unesp, né? Para quem não conhece, professor da Unesp Marília, aposentado, mas que ainda produz, Oswaldo Almeida Júnior, né? Francisco Oswaldo Almeida Júnior. Ele falou, poxa, eu estou tendo conexão com pessoas que talvez eu não tivesse nem mais tempo para ter, né? Essa conexão. Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, muito interessante. E sem necessariamente ir nas reuniões acadêmicas, nos Enancibes da vida, né? Aqui via web. Acho muito interessante. O Enancib fica muito dentro da casinha acadêmica, né? Eu acho que essa é uma oportunidade da gente ser lido como sujeito político, né? Exatamente. Como a biblioteconomia, ela tem que ser vista como pessoas que atuam politicamente na sociedade, né? Para além dos serviços e dos produtos da biblioteca, né? Para além dos livros, para além do atendimento, né? A gente não é um profissional passivo da informação. Nós somos profissionais ativos, atuantes, políticos, né? E é essa cara que a gente tem como objetivo de mostrar para o mundo, né? Tanto você e Rafa com biblioteca, você, Rafa e Lu, com biblioteca, quanto a gente com o selo Niota, né? Um selo editorial voltado para a divulgação científica de acesso aberto. Então, a gente está mostrando aí que a gente tem uma questão política fundamental, né? Que é o compartilhamento de informações, que é a conversa, o diálogo e a aproximação com o público, e é uma outra forma de ver a biblioteconomia. Exatamente. Também. Que a gente pode fazer mais do que esperam da gente, né? Acho que chegamos aqui no final, né? A gente está. Vamos dar um último recado. Você quer começar? Eu começo. Pode começar. Bom, primeiro agradecer novamente essa oportunidade que o Pagu e o Numas deram para a gente, através da pessoa da Regina Facchini, grande amiga, a pessoa que gosta de biblioteca, né? Tem até irmão bibliotecário. Né? Fico muito feliz. Ela gosta de biblioteca, deu essa oportunidade, acho muito bacana estar aqui. E pensar, olha, todo mundo que chegar numa biblioteca e olhar aquele ser que está ali para lá do balcão, às vezes sisudo, né? Pensar que ele pode ser um potencial parceiro para a construção de coisas bacanas, né? Eu acho que se quem está de dentro pensar assim, quem está de fora pensar assim, a coisa vai andar. Que a biblioteca pode ser um espaço de construção de conhecimento e muito mais que isso, um lugar de conhecimento, né? Nesse conceito mais amplo de lugar, né? Um lugar onde as coisas podem acontecer. A biblioteca está para muito além. As nossas bibliotecas, elas passam por problemas decorrentes de uma política pública fraca, impotente, né, que causa impotências dentro dessas instituições, desses lugares, né? Mas a luta é constante em qualquer área, né? Então a gente passa, vários segmentos estão nessa condição que a biblioteca está, não é novidade para ninguém. A gente está acostumado com essa luta e não pode perder de vista esse desejo de transformação da área. Fazendo podcasts, criando editoras, parabéns pela sua coragem de criar uma editora nesse contexto. Na verdade, nós somos um selo vinculado a uma editora. Então, é um pouquinho diferente, mas assim, o objetivo é o mesmo, né? De divulgação. Mas passa pelo mesmo problema da cadeia produtiva do livro, né? Que nesse momento também está. Sim, com certeza. E pensar que muita coisa pode ser feita, é só olhar um pouco além, tentar pensar um pouco, como você disse aí, fora da caixinha, que é uma coisa de fácil entendimento para todos. Agradeço pra caramba a Regina, ao Numas, ao Pagu, e a você, Natália, de ter me acompanhado aqui nessa manhã, tarde e noite, na verdade é manhã, mas a internet a gente está em vários horários. Beijo grande. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço também ao Numas, agradeço ao Pagu, agradeço ao Ricardo, agradeço à professora Regina. Muito, muito, muito obrigada pela essa oportunidade, né, de divulgação tanto da minha trajetória, quanto das minhas frentes de trabalho, e da divulgação da nossa profissão, que a gente ama e defende, e vamos seguir lutando por ela. Beleza. Beijo a todas e todos.